Nesse vídeo eu quero te mostrar como é que você pode triplicar o teu patrimônio sem precisar fazer nada. E assim, é um método à prova de burros. E com todo respeito, eu não tô te chamando de burro aqui. Mas é só você seguir o passo a passo do que eu vou te mostrar que você vai ver o seu patrimônio triplicar. Inclusive eu quero te mostrar nas condições atuais do mercado quanto tempo você demoraria para triplicar, multiplicar por 9, por 27 vezes o seu capital. Pode parecer pegadinha, mas não é. Bora pro vídeo que eu vou te mostrar. Boa, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui para saber quanto tempo a gente vai demorar para triplicar o nosso patrimônio é o que a gente passou a chamar aqui no Clube do Valor de regra dos 114, que nada mais é do que uma adaptação matemática que ficou famosa no mercado nos últimos tempos e que faz a conta meio que imediatamente para você de quando é que você dobra, quando é que você triplica o seu capital. Tanto é que se você for pesquisar pela prima irmã da regra dos 114, a regra dos 72, parece uma loucura isso aqui com os números, na internet você vai encontrar vários artigos falando sobre isso. Só que não existe fórmula mágica nenhuma por trás dessa regra. Na verdade, o que existe são relações matemáticas, onde a partir de uma função genérica que demonstra o que é que precisa acontecer com o patrimônio de alguém quando ele quer multiplicar por 2 vezes, no caso da regra do 72, ao desenvolver essa equação aqui, você corta P com P e aí você tem essa outra equação em seguida. Para quem já fez cálculo 1 e cálculo 2 aí na faculdade, vai se lembrar. Aplica a função logarítmica dos dois lados. Log de 2, o expoente na função logarítmica vira numerador e você chega numa relação matemática como essa. Isso aqui pode até parecer complicado, mas a verdade é que não é. E é isso que dá origem à famosa regra dos 72. E é a partir dela que tá o pulo do gato para a gente chegar na regra dos 114, que é uma pequena adaptação na fórmula matemática e que comprova que esse número, 114, é o ideal para calcular o tempo em que um patrimônio vai triplicar de valor. Ah, Felipe, mas por que complicar tanto com essas fórmulas matemáticas? Para saber quando um patrimônio vai multiplicar por 3, é só fazer a continha rápida ali, de cabeça. E é aqui que muita gente se engana. Para você que já nos acompanha aqui no canal, você já deve saber claramente a diferença entre juros compostos e juros simples. Só que pensa comigo, imagina que você tem um investimento que rende 10% ao ano. Quanto tempo você vai levar para triplicar esse capital? Ora, a cada 100 mil reais investidos, você ganha 10 mil por ano em juros. E aí, para fazer essa conta, se é 10 mil por ano, você precisa de mais 200 mil, são 20 anos para você sair de 100 mil para 300 mil e triplicar esse seu capital, certo? Errado. Essa é a resposta rápida que a maioria de nós está programado para dar, porque o nosso cérebro sabe lidar com juros simples, mas não sabe lidar com juros compostos. Na verdade, se você tem um capital de 100 mil reais e ele multiplica, dá uma taxa de 10% ao ano, que é 1,1% em forma numérica, no primeiro ano você realmente ganhou 10 mil reais. Agora, no momento em que você aplica 10% no segundo ano, você já ganhou agora 11 mil reais por causa dos juros compostos. E essa conta vai acontecendo de forma progressiva no que a gente chama de bola de neve no mundo financeiro. E é justamente aqui que a gente consegue aplicar a regra dos 114 com mais facilidade. O que ela demonstra é que, usando esse número mágico do 114, se eu tiver um investimento que rende 10% ao ano, basta eu dividir o 114 por esse 10 e eu vou ter o tempo exato em que o meu patrimônio vai demorar para triplicar de valor. Ou seja, 100 mil reais a uma taxa de 10% ao ano triplica em 11,4 anos e não em 20, como seria no juros simples. E aí, beleza, explicado tudo isso, a gente agora pode olhar para as taxas de mercado atuais para entender quando é que o patrimônio investido no Tesouro Selic então vai triplicar. Ora, sabendo que nesse momento a taxa Selic ainda está em 15% no Brasil ao ano, para a gente saber em quanto tempo investindo na Selic você triplicaria seu capital, é só dividir os 114 por 15. E aí a gente chega num tempo de 7,6 anos, ou seja, 100 mil reais viraram 300 mil em 7 anos. E mais do que isso, depois de 15 anos você multiplica o seu capital por 9. E depois de quase 23 anos você multiplica o seu capital por 27 vezes. Para a gente entender como isso aqui é verdade na prática, vamos usar uma calculadora de juros compostos aqui. Imaginando que você investiu 100 mil reais a uma taxa de juros de 15% sem fazer aportes mensais. Ora, num período de 7,6 anos de investimento nessas condições, você alcançaria ali um pouco mais de 300 mil reais multiplicando já o seu capital por 3 vezes. E essa progressão vai continuando. Depois de 15,2 anos, você alcançou quase 1 milhão de reais com a multiplicação por 9 vezes e meio. E ao chegar no período de 22,8 anos de investimento, o seu patrimônio já está alcançando quase 3 milhões de reais numa multiplicação de mais de 29 vezes. Mostrando que a aproximação da regra dos 114 acontece de verdade. E aí você pensa, poxa, 100 mil reais viraram 3 milhões de reais
só no Tesouro Selic, então aqui tem um caminho muito claro para eu multiplicar o meu patrimônio. Isso realmente parece bom de verdade, parece até pegadinha e realmente é. Tem algumas pegadinhas aqui que eu preciso te mostrar. Vamos aos fatos por trás dessa regra matemática, porque afinal de contas, se a gente coloca no YouTube, a regra dos 72 está presente em vários conteúdos, inclusive nos nossos, mostrando como é que você pode dobrar, triplicar o seu patrimônio. Só que não adianta pegar o seu dinheiro e colocar todo no Tesouro Selic achando que isso aqui vai acontecer e vai estar tudo certo. Existem 3 grandes problemas por trás disso. A primeira delas, no caso do Tesouro Selic, é que a Selic ela é variável no nosso país. Apesar de hoje ela estar pagando uma remuneração de 15% ao ano, equivalente por dia, essa taxa já foi muito diferente no passado, chegando a patamares de 2% como em 2020 e 2021, por exemplo. Ou seja, não dá para simplesmente projetar esses 15% ad eterno. O segundo problema aqui é que lá na hora de fazer o resgate para realmente usufruir do seu patrimônio no futuro, você vai precisar pagar imposto de renda. E isso nem a regra do 72, nem a regra do 114 considera. E o terceiro e mais importante fator, que é uma pegadinha por trás dessa conta, é que ela não considera o efeito da inflação ao longo do tempo. Se eu te falar que você vai receber um salário de renda passiva hoje de 10 mil reais por mês em 2025, não precisa nem a gente ir muito longe para entender que em 2045, daqui a 20 anos, esse mesmo salário de 10 mil reais ele não vai comprar a mesma coisa. Para a gente entender como isso é verdade na prática, basta a gente vir aqui na calculadora do cidadão do Banco Central e vamos voltar a 20 anos no tempo. Vamos colocar, por exemplo, o mês de junho de 2005, para entender nos dias atuais quanto um dinheiro teria sido desvalorizado pela inflação. Vamos pegar aqui um capital de 100 mil reais para fazer essa conta. E o que a gente percebe é que só de inflação, esses 100 mil reais hoje precisariam ser quase 300, ou seja, quase 3 vezes mais para ter o mesmo poder, para simplesmente empatar, para ter o mesmo poder de compra que ele tinha há 20 anos atrás. Beleza, Felipe, então isso quer dizer que não é tão simples assim só pegar o teu dinheiro, jogar lá no Tesouro Selic e ver ele duplicar, triplicar ao longo do tempo. É, isso é verdade, a conta é diferente. Se a gente for olhar para um período dos últimos 10 anos, de 2015 até aqui mais ou menos, o investimento todo em Tesouro Selic, ele teria tido um retorno de 9,4% ao ano já depois do imposto de renda, mas ao abater a inflação, ele ficaria em cerca de 3,7% de retorno real. Ou seja, ainda pela regra dos 114, com essa taxa de 3,7% ao ano, na verdade, para triplicar o teu patrimônio só com o Tesouro Selic, você levaria 30 anos. Percebe que não é a regra matemática que é o problema, mas a forma de a gente projetar a taxa para o futuro? Beleza, Felipe, mas como é que eu faço então para triplicar mais rápido o meu patrimônio? É aqui que entram outros modelos mais sofisticados de investimento, que se preocupam um pouco mais em melhorar a tua alocação de carteira. Nesse caso aqui, por exemplo, com 60% da tua alocação em renda variável, para quem tem perfil. E aí, quando a gente olha para o mesmo período dos últimos mais ou menos 10 anos, o que a gente vê é que uma carteira como essa tem um retorno já acima da inflação de mais ou menos 8%. Ou seja, ainda pela regra dos 114, quando a gente divide isso aqui por 8, eu estou falando em triplicar o meu patrimônio de forma real em 14 anos. O que quer dizer que num período de mais ou menos 28 anos, uma rentabilidade como essa, eu multiplicaria por 9 o meu patrimônio, enquanto que tudo no Tesouro Selic teria simplesmente triplicado. A gente está falando de uma diferença de 3 vezes o seu patrimônio no futuro só por investir de forma mais assertiva. Inclusive, se você gosta de investir em renda variável, em ações, porque a gente aqui no Clube do Valor estamos evoluindo a nossa principal estratégia de ações, as ações mais baratas da bolsa. O que aconteceu foi que a gente descobriu uma forma de destravar ainda mais potencial de rentabilidade nessa estratégia. Inclusive, a verdade é que há anos vocês vêm pedindo para um tipo de coisa como essa acontecer. Porque, inclusive, a gente descobriu uma forma de encontrar os bancos mais baratos da bolsa, o que é uma evolução relevante para essa estratégia. Então, se você quer conhecer em detalhes a evolução das ações mais baratas da bolsa, clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo e se inscreve para o evento online que vai acontecer no dia 2 de setembro às 19 horas, chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa 2.0. Lá, o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do clube, vai te mostrar tudo que a gente pensou para essa evolução. Dito tudo isso que a gente acabou de ver no vídeo, existe sim uma forma muito clara de você duplicar, triplicar o seu patrimônio. Agora, para isso acontecer da melhor forma possível, só existem 2 caminhos que você pode seguir. O primeiro é o da diversificação com uma boa estratégia de carteira de investimentos. E o segundo, é claro, é nunca parar de fazer aportes nos seus investimentos ao longo desse tempo. Mesmo que você invista 100 mil reais a uma taxa de juros de 8% por um período de mais ou menos 20 anos, ao descontar a inflação, você multiplicaria o seu capital por quase 5 vezes nesse período. Agora, imagina que você continua fazendo aportes relevantes nesse tempo inteiro.
de mais ou menos 5 mil reais. Nesse cenário, o teu patrimônio final, na verdade, superariam os 3 milhões de reais. Uma diferença absurda que provavelmente vai garantir a tua aposentadoria daqui a alguns anos. E é por isso que não existe essa de simplesmente triplicar o teu patrimônio sem você fazer nada. Diversificação e aportes constantes. Esse é o caminho claro e certo para você enxergar um crescimento patrimonial muito relevante na tua carteira. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo qual foi a coisa que mais te chamou a atenção nesse vídeo. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse aqui. Eu vou te esperar no próximo conteúdo.